Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Exalé e você está no canal O Mestre Responde. Aqui a gente responde perguntas sobre todo tipo de assunto que dizem que a gente não pode discutir: política, religião, futebol, ciência e tecnologia, inteligência artificial, tudo que você quiser perguntar, inclusive mesmo que não tenha a ver com o assunto, pode perguntar aí nos comentários que a gente seleciona as melhores perguntas. Hoje a pergunta que chegou para mim é o seguinte: será que nós vamos chegar ao ponto de ter modelos de fronteira como o Opus 5, né? Ou o Fable 5, ou o GPT Sol, rodando na nossa máquina, né? Podendo rodar aí com máquinas que não sejam PCs da NASA, como por exemplo 5 GB de VRAM, 6 GB de VRAM, 8 GB de VRAM, ou no iPhone 17 Pro Max, por exemplo, localmente, sem censura, sem limites. Então, antes de falar o porquê da minha resposta, eu já adianto a resposta que sim, isso vai ser possível. E quando? Eu diria que daqui uns 2 anos, pelo menos, né? Eu acho que daqui 2 anos. Pode parecer pouco tempo, mas vocês vão entender por quê. A velocidade que a gente começou a evoluir já se tornou exponencial, galera. Se tornou exponencial. E vou mostrar na prática isso aqui para vocês. Na prática! Vamos começar falando do Sonnet 4.5. É um modelo que eu considero super inteligente, principalmente para a época. Eu ganhei muito dinheiro com o Sonnet 4.5 há 1 ano e meio mais ou menos atrás. Eu acho que foi mais ou menos esse tempo. E claro que eu não programava só com IA, eu acho que isso é loucura. Mas eu acho loucura também o programador não utilizar IA, né? Porque eu acho que é só mais uma ferramenta. Então, se utilizar como eu utilizava, que é você criando todo o planejamento, criando todo o fluxograma, entregando para IA, analisando a janela de contexto dela, se for muito pequena a janela de contexto e o plano for muito grande, dividindo o plano em camadas e dando as tarefas aos poucos. Se você fizer a engenharia certa de prompt, os resultados são sim excelentes, a depender do modelo que você usa. Então, o Sonnet 4.5 da época foi o primeiro modelo que eu considerei muito inteligente. Foi o primeiro que eu falei, agora não compensa mais programar na unha. Agora compensa eu abrir um agente ali de código ou IDE com IA embutida e começar a usar IA, né? Claro, fazendo também no final todos os testes de segurança necessários. E aí, eu pedi para o Sonnet.5, ó, crie um jogo clone do Flappy Bird em um único HTML, tudo junto, HTML, CSS, JavaScript, completo e jogável, com bom espaçamento entre os canos, com boa variação de altura entre os canos, com boas animações, com contagem correta de pontuação e etc. Então, o Sonnet me entregou aqui um resultado, né? Esse aqui é o resultado do Sonnet, ó. Cadê? Esse aqui. Depois eu vou mostrar como ficou o Flappy Bird. Mas, se você acha que o Sonnet não é inteligente, ó, ele é muito inteligente. Eu fazia sistemas completos com ele. Não era no único prompt, mas eram sistemas completos, sistemas complexos. Ele não acertava de primeira, tinha alguns errinhos. Eu ia lá, falava o que ele tinha que fazer para corrigir, ele corrigia e nunca me deixou na mão em nada. O Sonnet nunca me deixou na mão, independentemente da complexidade do sistema. Se comparado ao GPT 3.5, que na época foi uma revolução, virou notícia do mundo inteiro, o Sonnet dá de 10 a 0 no GPT 3.5. O GPT 3.5 fica burro perto do Sonnet. Então, os primeiros modelos que eu considerei realmente inteligentes foi o GPT 4o, mas ele não tinha disponível em uma IDE para ser usado no IDE, e o Sonnet 4.5. Esses foram os primeiros que eu falei, pô, dá para programar com eles realmente. E aí, o Sonnet me entregou isso aqui, beleza? Vamos ver como ficou? Ó, tá aqui Flappy Bird, tem um passarinho aqui, beleza? Mas o passarinho do jogo mesmo parece um peixe. E vamos tentar jogar com esse trem aqui. Não dá para jogar, simplesmente não dá. Ele bate numa barreira invisível entre os canos, ó. Não dá. Vou aproximar lá de cima. Não dá. Simplesmente não é jogável o joguinho que o Sonic entregou. Não tem nenhum erro no console, ó. Nenhum erro no console. Cadê? Não tem nenhum erro no console. Então não tem erro de sintaxe aqui. Ele simplesmente realmente fez o jogo muito ruim. Muito ruim. E aí eu comecei aqui, ó, a fazer os joguinhos aqui no meu LM Studio. Localmente, com IaaS rodando localmente. Meu PC só tem 6 GB de VRAM. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E aqui eu tenho esse modelo aqui. Vou mostrar aqui o modelo. Opa! O modelo Yodesign Lamed 4, que é quantização 4, 27B. Ele é um fine tuning
do Qwen 3.5, que já não é tão novo, não é tão recente, Qwen 3.5 de 27 bilhões de parâmetros. Se for comparar o tamanho desse modelinho aqui com o Sonnet 4.5, esse aqui eu garanto que ele é no mínimo 10 vezes menor, né? Agora vamos ver aqui, isso aqui é um fine tuning, né? Eu criei uma espécie de arquitetura, né, que eu não posso ainda fazer isso do zero, porque eu não tenho recursos para isso, mas a arquitetura é o seguinte, é você separar a camada de raciocínio do modelo com a camada de conhecimento. Então você faz o modelo treinar só a parte de lógica, faz ele pensar direito. E aí esse modelo acaba sendo um IA super capaz de pensar, de raciocinar, de montar um plano e na hora de executar a tarefa, ele tem uma outra camada que é a camada de conhecimento. É como se ele fizesse uma pesquisa no Google, mas não é no Google, é local, nos próprios pesos dele, e trouxesse essa informação para dentro do conhecimento do raciocínio que ele bolou ali, do planejamento que ele fez. Então aqui ele pensou por 3 minutos e 49 segundos. Mas por quê? Porque a minha placa de vídeo só tem 6 GB de VRAM e o modelo ele é grande. O modelo ele tem aqui, ó, 17 GB. Detalhe, ele está na quantização 4. Ele não está o modelo completo, né? Com toda a sua potência, não. Ele está em Q4, mas mesmo assim ele tem 17 GB de tamanho, né? Então ele acaba ficando muito grande para a placa de vídeo. E o modelo rodando só na memória RAM comum, ele pesa muito, não dá, e aí ele fica bem lento mesmo. Então ele demorou 3 minutos e 49 segundos para pensar e demorou mais de 1 hora para responder, para dar a resposta inteira. Então isso aqui, se fosse rodado totalmente na placa de vídeo, ia ser muito mais rápido, ia ser poucos segundos pensando e pouquíssimos segundos, ou talvez uns 2 ou 3 minutos, dando a resposta. Beleza? Então já entenderam que IA local precisa que ela seja pequena? Beleza. E aí, se vocês acharem, mas aí não adianta nada, porque os modelos vão ficando mais inteligentes, mas eles vão continuar grandes o suficiente. Não, eu tenho, por exemplo, o Bonsai 27B, que ele está em Q1. Então ele cabe inteiramente na placa de vídeo, ele responde muito rápido, mas não dá uma resposta tão boa quanto esse, porque esse eu fiz o meu fine tuning em cima dele, com a minha camada de raciocínio. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que futuramente as empresas grandes vão acordar, vão enxergar que esse é o caminho que deve ser seguido. Se as empresas americanas não fizerem isso, as empresas chinesas vão fazer, e aí vai dar ruim para os Estados Unidos. E aí, cada vez mais, os modelos pequenos vão ficando também com cada vez mais capacidade para a gente poder usar, né? Então, vamos lá. Os modelos de código aberto. Então, vamos lá. Vamos ver como ficou aqui os Flappy Birds que a gente fez com os modelinhos locais. Primeiro, vamos começar aqui com o Gemma Efetivo 4B. O Gemma fez isso aqui, ó. Não parece um passarinho, né? Mas tá jogável, dá pra jogar, ó. Tem um bug ali. Pera aí que eu vou passar do canto pra vocês verem se dá pra jogar. Porque eu sou ruim mesmo, viu? Eu sou muito ruim nesse joguinho, mas vai dar pra passar. Sacanagem. Vamos de novo. Aí, ó, passou. Passou 2. Passou 3. Então tem uns bugzinhos, mas dá pra jogar. Esse aqui é o Gemma 4. Com efetivos 4 bilhões de parâmetros. Vamos aqui para o Flappy Bird criado pelo Gemma 4 31B, que também está em Q4, não está completo. Mas esse já está parecendo um passarinho, tá vendo? E vamos ver se dá para jogar. Ó, dá para jogar. Dá para jogar. Então todos os dois versões do Gemma 4 fizeram melhores do que o Sonnet 4.5, uma IA de peso. Todos os dois modelos pequenininhos em Q4, aqui rodando na minha máquina, fizeram melhor do que o Sonnet 4.5 completo de mais de 200 bilhões de parâmetros. Agora vamos para o grande aqui, ó. Vamos para o nosso Yordesign Lamed 4 de 27B, quantizado em Q4. Olha que bonitinho que ele fez aqui, ó. Ele fez duas versões, demorou muito, demorou 1h30 para fazer cada versão, portanto eu demorei para... Vocês tiveram que esperar muito para fazer esse vídeo, mas é como eu falei, tudo depende da placa de vídeo e do tamanho do modelo padrão, né? Como eu disse, futuramente esses modelos vão ficando cada vez menores e mais capazes. E aí temos aqui um Flappy Bird, ó. Será que ficou melhor do que o do Sonnet? Bonitinho tá, né? Olha que bonitinho aqui, ó. Tudo bonitinho, as nuvenzinhas passando. O passarinho bate as asas. Vamos ver se dá pra jogar. Aqui é porque eu sou ruim mesmo, viu? Bora lá. Sou ruim mesmo.
Mas ele não bateu no vazio não, ele bateu no cano mesmo. Bora passar pelo menos uma vez para mostrar que, olha, melhor pontuação 4. Então é porque a gente já jogou isso aqui, calma aí. Vamos de novo. Vamos de novo. Pronto, deu pra passar um caninho, dá pra ver que dá pra jogar. Tem efeito sonoro, bate das asas do passarinho, tudo bonitinho, ó. Tela de game over. E tem uma outra versão que não tem tela de game over, mas ficou também bonito aqui, ó. Esse só conseguiu jogar com espaço, né? Vamos ver aqui. Olha que bonitinho, cara. Passarinho bonitinho, tem até o rabinho do passarinho aqui, ó, a cauda dele aqui, ó. Os caninhos bonitinhos. Olha o sol em degradê, cara. Mesmo ele se preocupando em deixar o jogo mais bonito, diferente aqui do Sonic 4.5, mesmo ele se preocupando em deixar o jogo mais bonito, mesmo assim o jogo foi jogável. Foi jogável, com efeito sonoro quando passa dos canos, com efeito sonoro quando cai, tudo muito bonitinho. Vamos de novo aqui, que eu gostei muito desse Flappy Birdzinho aqui, ó. Bora de novo. Tá bom, eu sou muito ruim, admito. Mas o que eu tô falando pra vocês é que esse caminho, pra mim, já tá comprovado. Espero que as empresas grandes que têm capacidade de treinar os modelos, que eu não tenho essa capacidade financeira, né? Capacidade financeira eu ainda não tenho. Mas espero que as empresas que têm a capacidade financeira de treinar esses modelos acordem para essa arquitetura e comecem a fazer isso. Talvez eles acabem perdendo dinheiro mais do que ganhando, né? Porque infelizmente, se todo mundo puder rodar em casa, ninguém vai querer pagar. Eu acredito que quando o modelo for inteligente o suficiente para ser um pouco mais do que isso aqui e rodar numa placa de vídeo 6 GB, eu acho que pode ser o estouro da bolha da IA, né? Todo mundo vai ter um IA super capaz dentro de casa. Então, tem outra coisa também. Existe uma outra arquitetura que separa os pesos, literalmente separa os pesos do conhecimento, né? Por exemplo, o conhecimento pode ser guardado no HD, como se fosse uma enciclopédia do modelo, e carregar para a VRAM só os pesos relacionados ao raciocínio mesmo, que ficaria aí em torno de 3 ou 4 bilhões de parâmetros. Então, galera, pode ser o estouro da bolha da IA, ou pode ser uma revolução completa que quebre completamente as empresas que não seguirem nesse segmento. Talvez as empresas que criarem esse modelo super capaz que roda localmente, eles podem, por exemplo, vender uma espécie de suporte. Ó, galera, vocês vão rodar local e vocês não vão pagar mais. Mas vocês pagam uma mensalidade aí para ter as atualizações do modelo. Então os modelos de vocês vão ficar cada vez mais inteligentes, cada vez mais rápidos, sem que vocês paguem por API ou por uso, né? Então pode ser que mude o modelo de negócio, né, quando chegar nesse nível. Mas que vai chegar, vai. E eu estimo que isso vai ser em cerca de 2 anos, né? Nem que seja com a própria comunidade, que não dependa das grandes empresas. Pode aparecer, por exemplo, uma empresa descentralizada, né, sem fins lucrativos, como era inicialmente o intuito da OpenAI, onde várias pessoas se juntam, pagam ali uma mensalidade para que essa empresa treine esse modelo nessa arquitetura e entregue a cópia para todos os que estão colaborando financeiramente para isso. Pode surgir isso também, né? Inclusive, possa ser que isso aqui, ó, acabei de pensar nisso aqui. Pode ser que eu lance essa ideia aí, se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente pode conversar sobre isso também. Mas, inevitavelmente, alguém vai seguir por esse caminho e nós vamos ter uma verdadeira revolução na forma como lidamos com inteligência artificial. Pera. Quase que eu ia me esquecendo. Depois eu pedi para o Sonic aqui, ó, responder uma pergunta que é o seguinte. Quase ia esquecendo, essa parte é muito importante. Eu coloquei um anel dentro de uma xícara, levei a xícara para o quarto e virei de cabeça para baixo em cima da cama. Depois peguei a xícara e levei para a cozinha. Onde está o anel? O Sonic respondeu corretamente, o anel está na cama do quarto. Antes do Sonic, muitos modelos erravam essa pergunta aqui, não entendiam nada de física e falavam que o anel estava dentro da xícara, porque eu não tirei de lá. O Sonic falou aqui corretamente a resposta que o anel está na cama do quarto. E aí, galera, esse modelinho aqui, ó, eu perguntei a mesma coisa para ele.
né? Eu ia dizer em Lamed 427b. E ele respondeu corretamente: o anel está na cama do quarto. Quando você virou a xícara de cabeça para baixo, o anel caiu sobre a cama por causa da gravidade. Você só pegou, levou a xícara para a cozinha e o anel ficou onde caiu. Reparem, ele respondeu a resposta absolutamente correta. Teve que pensar por 9 minutos e 41 segundos, mas é como eu falei, ele só pensou tanto assim porque o modelo não está carregado completamente na placa de vídeo. Mas ele acertou a resposta e deu a resposta curtinha aqui, ó, nem precisou dar grandes explicações. Então, a tendência é essa, a tendência é os modelos ficarem cada vez mais inteligentes e ficarem cada vez menores, cada vez mais curtinhos, sem perderem suas capacidades.